Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer a correção da nossa lista de atividades que foi enviada na semana passada, tá? Eu vou responder com vocês aqui em cima da lista mesmo, pelo Word, vou colocando as respostas em azul. Confiram as respostas, vejam aquilo que não ficou muito claro, que vocês têm dúvida, ok? Então, olha só, na número 1, a gente tem aqui uma tabelinha com diversas substâncias diferentes, o ponto de fusão de cada uma delas e também o ponto de ebulição, né? Então, olha só, a 30 graus, a referência nossa aqui é 30 graus. Quais vão ser os estados físicos dessas substâncias? Gente, quando vocês pegarem esses gráficos assim para responder, primeira coisa que você vai colocar são os estados físicos. O ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição, deixa eu só arrumar aqui, o ponto de ebulição é a passagem do líquido para gasoso, certinho? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar procurando aqui nessa tabelinha entre os dois valores dados, onde que o valor que está lá no enunciado se localiza. Então, lembrando que isso aqui é igual uma escala de matemática. A gente tem o zero como referência, a direita é positiva e a esquerda é negativa, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? 30, eu tenho um valor aqui negativo. 30 vem antes de menos 38? Não. 30 é um valor que está entre menos 38 e 356? Sim, né? O 356 vem bem depois do 30. Então, se o 30 está aqui no meio desses dois valores que foram dados, olha só qual é o estado físico que vem aqui no meio. O estado físico dele vai ser, desse mercúrio, vai ser líquido, certo? Olha a amônia, os dois são negativos. Então, depois que vai vir o zero, depois que vai vir o positivo. O 30 está bem depois. Então, no caso da amônia, vai estar no estado gasoso. Benzeno, eu tenho 5, o 30 não vem antes de 5, né? E tenho 80. Então, o 30 é o valor que está entre esses dois números. Também vai estar no estado líquido. E o naftaleno, o primeiro valor é 80, então o 30 vem antes. Se vem antes, pessoal, olha aqui em cima, olha, estado físico aqui vai ser sólido, tá? Então, aqui as nossas respostas: líquido, gasoso, líquido e sólido, tá certo? Número 2. Número 2, a gente tem esse gráfico de aquecimento de tempo em minutos em função da temperatura. Quando vocês pegarem gráficos para responder, primeira coisa que vocês vão colocar é essa sequência aqui, tá? De mudanças de estado físicos. Comece sempre no sólido. Então, imagine que você tem uma pedra de gelo. O gelo está no estado sólido. Então, durante o aumento do tempo e da temperatura, o gelo vai começar a derreter. Você vai ter sólido mais líquido. Continua passando o tempo e aumentando a temperatura, todo o sólido se dissolve e você vai ter somente líquido. E à medida que vai aquecendo, esse líquido começa a evaporar. Então, você vai ter aqui líquido mais gasoso e, por fim, somente estado gasoso. Tá? Isso aqui é muito importante, já te ajuda a responder 50% das suas questões. Tá? Lembrando que o ponto de fusão é aqui, no sólido para o líquido, né? E o ponto de ebulição no líquido para o gasoso. Isso também é importante a gente saber. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, letra A, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então, você vai olhar aqui. Qual é a faixa de temperatura, que é esse lado de cá, que a substância permanece sólida? Do 10 até o 20, não é isso? Então, você vai escrever lá, olha, 10 a 20. Pronto, já está respondida a primeira, certo? Faixa de temperatura em que a substância permanece líquida. Vejam, o líquido começa bem aqui, né, nessa reta aqui meio inclinada, ou seja, vai do 20 ao 40. Então, você vai colocar lá 20 a 40. Estão vendo como é simples o gráfico? Letra C, temperatura de ebulição. Gente, lembrando vocês que ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, tá bem? Então, quando é que acontece isso, essa passagem do líquido para o gasoso? Olha lá que eu falei para vocês marcarem bem no início, 40, né? Então, essa é a temperatura em que acontece a ebulição. E a fusão, qual é a temperatura com que ela acontece? Gente, fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá bem? Então, olha só como é que vai ficar. Vamos ver, sólido passando para o líquido, a gente tem aqui acontecendo a
20 graus. Então, anotem lá 20. Qual é o tempo que a fusão demora? Ó, tô pedindo o tempo. Essa aqui é a passagem de fusão, ou seja, de 10 para 20. Então, você pode escrever assim, ó, dura 10 minutos ou 10 a 20 minutos, né? Tanto faz. Você pode colocar direto também 10 minutos. Tudo bem? E letra F, tempo em que a substância permanece líquida. Olha só qual é o tempo, de 20 até o 40 ela permanece toda líquida. Então, você pode pôr direto 20 minutos ou pode colocar, como está no gráfico, 20 a 40 minutos, certinho? Ou você pode pôr direto, 20 minutos. Letra G classifica o tipo de gráfico. Agora é importante que vocês tenham os outros gráficos em mãos para poder comparar. Esse gráfico, ele tem 2 patamares. O que é patamar? Essa partezinha reta aqui no gráfico, olha, que a temperatura não muda. Nas outras partes tem aumento, aqui não aumenta, tá vendo? Então, aqui é um patamar e aqui é um outro. Se esse gráfico tem 2 patamares, ele vai se classificar como substância pura. Substância pura, tá? A gente viu outros 2 tipos de gráfico onde ocorre aumento ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, que chamam mistura eutética e azeotrópica. Mas esse nosso aqui é a substância pura, tá? Número 3. Dada a tabela aqui com os pontos de fusão e ebulição novamente, igualzinho ao número 1, eu quero saber quais os elementos que estão gasosos, gente. Olha só, a 40 graus, tá? Então, aqui a nossa pergunta é a 40 graus. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez o anterior. Aqui os dois são negativos, né? Então, se você achar mais fácil, você pode colocar lá a representação. Você pode pôr sólido aqui, no meio, só para você lembrar, líquido, e mais ao final lá dos pontos de ebulição, né? E de fusão e ebulição, gasoso, tá? Coloca assim para ficar mais fácil. 2 negativos, 40 é positivo, então vem depois, né? Essa substância vai estar no estado gasoso. Olha, 17 e 120, 40 vem entre esses dois valores. Se está entre, vai estar no estado líquido. Anilina também, olha, menos 6, que é negativo, e 180, então 40 vem aqui nesse entremeio, líquido. Cloro, os dois são negativos, então 40 vem depois, gasoso. E o iodo, 113 é o primeiro valor, então 40 vem bem antes de 113, né? Se vem antes, o estado vai ser sólido. Então, quais são as duas substâncias que estão no estado gasoso aqui? A gente tem o ciclobutano e o cloro, tá? Número 4, ao adicionar pedaços de cada um desses materiais que a gente tem aqui em água, quais deles que vão flutuar? Gente, lembrando vocês que a água tem uma densidade igual a 1, tá? Ou seja, o valor dela é 1. Lembra do exemplo que está lá no material de vocês no resumo? Os mais densos são os mais pesados, esses ficam no fundo. Os menos densos são os mais leves, esses ficam para cima, né? Na parte de cima. Se o valor da densidade da água é 1, o que é que vai flutuar nela? Aqueles que têm um valor menor do que 1. Então, aqui a gente vai ter, olha só, o bambu e o carvão. Essas duas substâncias vão estar flutuando na água. Simples assim, tá? O osso é maior e o alumínio também. Número 5. Para combater traças e baratas, era comum colocar bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Já falei disso para vocês lá na explicação. A bolinha de naftalina é uma bolinha branca, sólida. Com o passar do tempo, elas vão diminuindo o tamanho, elas vão tipo evaporando, sem passar pelo estado líquido. Então, o que acontece aqui é uma passagem de sólido direto para o gasoso. Como é que se chama essa mudança de fase aqui? Chama-se sublimação, tá? Então, essa daqui é a nossa resposta, sublimação. Número 6. Observe os seguintes fatos para a gente analisar quais foram os fenômenos ocorridos. Primeiro, uma pedra de naftalina que é deixada no armário, a gente acabou de fazer, sólido passando para o gasoso, direto, né? Então, primeiro aqui a gente já tem as transformações. Uma vasilha com água, ou seja, estado líquido, deixada no freezer, ou seja, ela vai passar para o estado sólido, né? Líquido transformando em sólido.
Uma vasilha com água, que é líquida, deixada no fogo. Então, o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar. E por último, a gente tem ali derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, o pedaço de chumbo está sólido e ele vai se tornar líquido. Olhando lá naquelas transformações, naqueles gráficos com setinha, gráfico não, aquela tipo uma tabela com setinha que eu mandei para vocês. Quais serão os estados físicos aqui que a gente observou? Primeiro, sólido para o gasoso. A gente tem uma sublimação, então vai ser letra A ou B. Líquido para sólido, a gente tem uma solidificação. Líquido para gasoso, a gente tem uma evaporação. E o sólido para o líquido, a gente tem fusão. Então, a letra certa, pessoal, olha só, é a letra A. Tranquilo, né? Letra A. E por último, número 7, novamente a gente tem um gráfico. Vamos analisar aqui o que é correto, tá? Coloquem toda aquela transformação que eu falei para vocês, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Essa sequência não muda nunca, tá certo? Coloquem para facilitar. O sólido mais líquido é o ponto de fusão, líquido mais gasoso, ponto de ebulição. Letra A. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41 graus. Olha só, já está respondido, né? Então, por enquanto, correta, letra A. Mas a gente vai analisar o restante, tá? A substância não é uma substância pura. Falso, é uma substância pura sim. Como eu sei? Ela tem dois patamares, que são essas regiõezinhas retas aqui no gráfico. Então, a B é falsa. C. A temperatura de ebulição é igual a 41. Falso. 41 é a temperatura de fusão. Ebulição é 182. D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182. Errado. Líquida é de 41 a 182. E letra E, em 25 graus, a substância é um líquido. Então, 25, olha só, tá errado, né? É sólido. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa correção. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!